Boa tarde, pessoal. Obrigada pela presença de vocês. A gente vai começar a nossa live aqui para falar sobre o lançamento da gamificação no Tarefa SP. Queria agradecer a presença de todos, quem está assistindo a gente agora ao vivo, quem está assistindo já essa gravação no futuro. Eu vou começar me apresentando aqui para vocês. O meu nome é Helena, já estive aqui em outros momentos falando também sobre o Tarefa SP, mas hoje eu trouxe uma convidada diferente, que é a Elisa. Ela vai se apresentar para a gente e a gente vai falar um pouquinho sobre essas novidades do Tarefa SP, mas também vai aproveitar esse momento aqui para trazer algumas outras novidades aí, coisas que estão acontecendo, relembrar vocês de algumas coisas dessa semana, tá bom? Então se apresenta aí pra gente, Elisa. Boa tarde, pessoal. Um prazer falar com vocês e estar aqui do lado da nossa super host. Eu sou Elisa, sou líder de produtos aqui na Prodesp, sou a especialista de produtos da Sala do Futuro e a gente vai mostrar muitas novidades agora que a gente está lançando, vamos trazer um pouquinho de futuro. Espero que seja bem legal e bem rico para todos vocês. Obrigada, Elisa. Eu não falei onde eu trabalho, né, gente? Eu trabalho no Daved. Dentro do Daved eu cuido do projeto do Tarefas também, junto com outras colegas. E a gente vai liderar aqui esse momento para contar um pouquinho o que foi, né, que a gente lançou desde o nosso último encontro, quando o assunto é o Tarefa SP. Então, antes da gente começar a falar sobre essas novidades, eu vou relembrar vocês que as outras lives que a gente fez já, tanto sobre o projeto piloto, né, da tarefa por grupo de aulas, como as outras tarefas especiais, tarefa diagnóstica, Prova Paulista, também, né, a questão das discursivas, enfim, todos os projetos aí que a gente está, já vou relembrar, mas que a gente está trazendo como novidade para o Tarefa SP em 2025, bem como os outros documentos que a gente tem, o documento norteador e tutoriais variados, estão disponíveis no repositório do CMSP. É só buscar no acervo digital tutoriais, na categoria plataformas e escolher a subcategoria Tarefa SP. Todos esses materiais ficam concentrados no acervo e é super importante que, caso você tenha chegado aqui no nosso canal agora, você retome essas outras lives, porque a gente vai falar de algumas coisas que a gente, né, vai continuar algumas coisas que a gente já começou lá atrás, e qualquer dúvida tem um super documento, que é o documento orientador, que resume tudo que a gente está falando aqui e que a gente vai sempre manter ele atualizado, tá bom? E essa live também depois fica disponível a gravação, então não se esqueçam de ir também retomar esses documentos para a gente poder avançar aqui no assunto, tudo bem? Mas qualquer dúvida também, no final a gente abre aí para as questões, para as dúvidas e a gente conversa junto. Vamos relembrar, então, qual que é o escopo do Tarefa SP em 2025. Então, o Tarefa SP está disponível a partir do 6º ano, para os anos finais e ensino médio, nos componentes de língua portuguesa, língua inglesa, arte, matemática, ciências, biologia, física, química, história, geografia, filosofia, sociologia e educação financeira. O que muda de 2024 para 2025? Não tem mais tarefas para educação física e há tarefas para língua inglesa em todos os anos série. Então, essas são as diferenças. Mas quando eu falo de língua inglesa e de matemática, a gente não está considerando tarefa para as aulas que tem para as aulas de plataforma, tá bom? Então, só para as aulas que não são as de plataforma. Então, só para a gente resumir aqui quais que são os componentes e quais que são as séries que tem o Tarefa SP como atividade, né, como tarefa de casa, sempre que uma aula ali é dada. Outra coisa que eu acho legal retomar também, que eu estou repetindo das outras lives que eu comentei, é que a gente, além de todas essas mudanças para 2025, que são mais de tecnologia, de plataforma, de relatórios, a gente também tem que, acho que retomar aqui que a gente, em 2024, teve também várias mudanças, mas elas foram talvez mais de teor estrutural, editorial e pedagógico, porque a gente ampliou, né, as questões, o número de questões oferecidas ali entre o 2º e o 3º bimestre, de 2 para 4, por material digital. A gente alterou as premissas pedagógicas também do projeto, então passou a construir questões mais contextualizadas, trazer textos, imagens, vídeos, para mobilizar diferentes ali conhecimentos, cognições do estudante e progredir na dificuldade, então tendo os níveis de dificuldade dentro da tarefa, e a gente qualificou melhor esse fluxo editorial, então a maneira como essas tarefas são produzidas, né, tanto ouvindo os feedbacks que vocês trazem para a gente pelos canais de atendimento, mas também os feedbacks dos professores, feedbacks dos alunos, tudo que a gente também ouve, né, quando a gente vai para a escola e conversa com a rede aqui nesses momentos de troca. Então, essas melhorias todas, também pedagógicas, de fluxo editorial, são coisas que a gente continuamente vai fazendo, e agora a gente vai focar aqui um pouquinho nas mudanças de plataforma, de tecnologia, que a gente agrega em 2025, já a partir desse 1º bimestre. Qual que é o nosso objetivo central com todas essas mudanças? É qualificar a tarefa como uma ferramenta de aprendizagem, promovendo uma cultura de estudos e um trabalho orientado a dados. A gente sabe que
não é simples, né, engajar o aluno a ter uma cultura diária ali de estudos, de realização de tarefa, mas que sempre quando esse aluno estuda, quando esse aluno se dedica ali, ele tem dúvidas, ele gera aprendizado, e a gente entende aqui que não existe também uma solução fácil para um problema complexo. A gente tem que fazer diversas coisas, atuar ali em diversas ações, tanto na qualidade dessa tarefa, quanto na plataforma que esse aluno faz a tarefa, para a gente tentar gerar um resultado aqui, que é um resultado de aprendizagem no final do dia, né? A gente quer que os alunos aprendam mais. E esse grande projeto, ele está ancorado em 4 principais pilares. O primeiro é o que a gente vai falar hoje, uma experiência gamificada, que a gente acredita muito, não só acredita, né, como vê também nas referências ali na bibliografia, que isso gera mais engajamento dos estudantes, que essa cultura de estudos, né, criar uma cultura não é fácil, então a gente quer que os estudantes se sintam realmente engajados para gostarem daquilo, quererem entrar ali e fazer aquela tarefa, não só porque o professor está mandando, né. Então, a experiência gamificada auxilia bastante nisso. O relatório para o professor, a gente começa agora com o lançamento do relatório de orientação de estudos, segue depois para o relatório de tarefas e vem aí também, possivelmente, para o segundo bimestre, um relatório para a prova paulista. Mas aqui a ideia é gerar um significado pedagógico para o professor também, para que essa tarefa não seja só um recurso de promoção de aprendizagem para o estudante, né, de engajamento para o estudante, mas que gere um significado pedagógico para o professor, que entre uma aula e outra, eu sou professora de biologia, por exemplo, se eu dei ali uma aula de fotossíntese, entre uma aula e outra que tem tarefa, eu possa ter um instrumento fidedigno, rápido, e que me ajude ali a trazer alguns insumos para a sala de aula mesmo, para entender o quanto meus alunos aprenderam um outro conhecimento ali que era prévio para eu continuar naquele conteúdo. Então, trabalhar com essa cultura de dados, né, em cima dos dados pedagógicos e poder recalcular uma possível rota de aprendizagem. Se eu dei um conteúdo e eu, em cima desse relatório, consigo ver que uma habilidade específica ou uma turma específica não consolidou aquele conteúdo como eu esperava. E a partir disso a gente também pensou que não só as tarefas diárias, né, ou ali por grupo de aulas, mas a gente também poderia fazer algumas tarefas especiais, tarefas que fossem em momentos específicos, pontuais, para uma revisão, para uma priorização. Por exemplo, lá no início do semestre a gente já teve, né, as tarefas de retomada. Agora a gente tem as tarefas diagnósticas e agora, antes da prova paulista, a gente vai ter as de retomada, de revisão para a prova paulista. Então, também é um momento ali onde a gente entende que a gente consegue priorizar, trazer uma tarefa diferente, mas que tenha essa especificidade de priorizar o estudo, de revisar ali para um momento específico. E, por fim, o piloto, que eu já comentei agora antes, que é o nosso piloto por grupo de aulas. Então, para o nono e para a segunda série do ensino médio, trazer uma amplitude maior dessa tarefa, diminuir um pouco o volume de tarefas, mas aumentar ali a efetividade desse momento de fazer a tarefa de casa do estudante e, consequentemente, gerar mais um engajamento, porque a gente tem uma quantidade menor ali de tarefas sendo realizadas, né? Então, ao invés de eu ter a aula de Guerra Fria 1 e a tarefa, a aula de Guerra Fria 2 e a tarefa, e a aula de Guerra Fria 3 e a tarefa, eu vou ter as 3 aulas de Guerra Fria e no final desse tópico, desse assunto, uma tarefa ali que está agrupada por conteúdo ou por algumas habilidades do SAEB, no caso de matemática e português. Então, hoje a gente vai falar do que aqui, né? Falei de tudo isso. A gente vai falar do primeiro ponto, que é a experiência gamificada. A parte dos relatórios, das tarefas especiais e da tarefa por grupo de aulas, como eu comentei, já tem outras lives que você pode assistir sobre este assunto, mas também, sempre que tiver uma novidade, a gente vai voltar aqui com a nossa equipe, eu, a Elise e o resto do nosso time, para falar sobre essa novidade em específico. Então, sobre o relatório, provavelmente já vem aí uma live sobre isso, agora que o lançamento vai ser feito, e assim a gente vai sempre se encontrando para trazer as próximas novidades. Tudo bem? Então, seguindo aqui, a gente vai falar especificamente da gamificação. Vou repetir algumas coisas para quem já assistiu a outra, de como que funciona a gamificação do Tarefa SP, mas a grande novidade aqui é que agora ela já está funcionando e a gente vai navegar, por isso que eu trouxe a Elisa aqui comigo, para ela navegar com vocês e para a gente poder entender no detalhe como que o aluno está visualizando isso, está funcionando, como que para que vocês possam também incentivar os alunos a engajarem na ferramenta, tá bom? Então vamos lá. Acho que aqui, antes da gente mostrar a gamificação, vale sempre a pergunta do porquê gamificar essa experiência, né? Falei um pouquinho já, mas a gente acredita, e não só a gente, né? As referências aí que eu trouxe também, que a gente pode potencializar essa aprendizagem a partir do momento que a gente agrega no nosso material, ali na nossa tarefa de casa, um design mesmo de um game ali que acho que os alunos jogam muito, a gente joga também, tem elementos do game que podem servir aqui pra gente, mas principalmente o Paulo Gui, ele fala que é pra gente
absorver um pouco desse design da aprendizagem como um design de games, e isso pode potencializar, isso potencializa a aprendizagem, isso aumenta a participação dos estudantes, porque eles jogam muito, né, no dia a dia também fora da escola, e isso cria identidade, interação, faz esse aluno se organizar ali entre os riscos e os problemas, enfrentar os desafios, consolidar isso, são elementos dos jogos que estão presentes sempre quando a gente gamifica ali uma atividade pedagógica, mas mais do que isso, né, no final ali a gente quer construir uma educação que seja mais atraente, que seja mais significativa e que seja mais interativa. E é óbvio que a gamificação ela não vai resolver todos os problemas da aprendizagem, não é a nossa premissa aqui, tá? Pelo contrário. Como eu falei, ela é mais um recurso que a gente agrega no dia a dia do estudante da tarefa de casa, para que ele se engaje mais, para que ele ache mais interativo aquilo, para que ele conquiste as medalhas, comente com os amigos, veja aquilo como um ganho mesmo, um momento ali que ele pode ter de interação, de gerar significado em cima daquele momento que é tão difícil a gente engajar eles de fazer a tarefa, né? Então, é um recurso a mais que pode auxiliar, mas que não, de alguma forma, diminui todos os outros, né? De melhorar a qualidade pedagógica, de incentivar o trabalho docente no trabalho ali, de incentivar o estudante, né? A figura docente no trabalho, incentivar o estudante a fazer a tarefa de casa. Todos esses momentos também são importantes. Acho que a gamificação é só mais um recurso que a gente consegue agregar aqui para tentar incentivar esse aluno a fazer a tarefa de casa dele e cada vez mais criar essa cultura de estudos. Falei aqui um monte. Na prática, vamos lá. Sempre que eu olho uma tarefa, se ela é uma tarefa, digamos aqui, convencional, né, das séries que não estão no piloto, ela é uma tarefa que tem 4 questões. Se ela é uma tarefa do 9º ano ou da 2ª série, ela é uma tarefa que tem 7 questões. Então, na prática, se é uma tarefa liberada via SEDUC, né, via aula ali que é registrada na sede, uma questão vale 10 pontos. E o estudante sempre vai visualizar os pontos dele na tarefa entre os pontos que ele acumulou, a partir do momento que ele fez essa tarefa, e os pontos possíveis de serem acumulados. Só vai aparecer em pontos possíveis tarefas que já foram atribuídas para esse estudante fazer, e em pontos acumulados as tarefas que ele acertou ali, né, as questões que ele acertou dentro da tarefa. Então, se esse exemplo que eu estou mostrando, por exemplo, esse estudante ganhou já 250 pontos, então ele acertou provavelmente 25 questões. Tem um asterisco aí, gente, porque nem sempre uma questão vai valer 10 pontos. Eu tenho uma diferença ali nas tarefas especiais, nas partes, né, nas questões que são, por exemplo, do desafio, que é a última etapa, mas também a gamificação vale para tarefas que forem realizadas, né, atribuídas pelos professores. Então pode ser que, dependendo do número de questões ali, a gente tenha uma pontuação diferente, mas a gente pode considerar uma regra geral aqui, que uma questão vale 10 pontos, tá? Até para a gente entender um pouquinho como que funciona essa atribuição de pontos. Sempre a meta, né, as metas que a gente vai colocar aqui na gamificação, elas vão ser uma combinação de acertos e realizados, então a gente não vai atribuir medalhas para os estudantes que não tiverem pelo menos um mínimo de tarefas realizadas, porque a gente entende que fazer poucas e fazer bem não é suficiente, né, a gente quer que ele engaje para fazer pelo menos 3/4, então tem um mínimo aqui de 75% das tarefas que foram atribuídas, e a gente vai daí, sendo esse mínimo padrão para todo mundo, atribuir a medalha de acordo com o rendimento desse estudante nessas tarefas. Mas eu tenho a mesma pontuação para todas as séries e componentes, até por ser uma novidade, uma feature nova que a gente lança, a gente padronizou e a gente vai aprender em cima desses dados. Helena, quer dizer que sempre vai ficar assim? Não. Quer dizer que agora é uma combinação de acerto e realizado, a gente estipulou ali as métricas, mas a gente está estudando esses números de quantas medalhas têm sido atribuídas ao longo das semanas. Inclusive uma novidade aqui que a gente não colocou, mas que eu fiquei sabendo hoje cedo, é que passaram acho que 4 semanas já, né, desde que começou as aulas, 4, 5 semanas, e a cada semana a gente tem o dobro de medalhas da semana anterior sendo atribuída na rede. Então os estudantes estão descobrindo a ferramenta, estão fazendo mais tarefa e estão ganhando mais medalha, o que é super legal. Mas caso a gente entenda com o passar dos meses que, enfim, vamos mudar a meta para o fundamental, ou vamos atribuir uma meta diferente para as, sei lá, matérias de ciências humanas, não sei, estou dando exemplos aleatórios aqui, nada disso está escrito em pedra, são recursos que a gente pode sempre adaptar, tá bom? Mas, por enquanto, sempre uma combinação de acertos e de realizados, no mínimo 75% para ganhar qualquer medalha, e aí a medalha ela é atribuída de acordo com o número de acertos. Se eu faço 60% dos acertos, eu ganho a minha medalha de bronze. Se eu faço 75%, a medalha de prata. E se eu faço 90%, a medalha de ouro.
O estudante sempre vai visualizar, ele já vai mostrar a meta mais alta. Ele vai visualizar a meta da medalha de ouro, que é fazer 75 e acertar 90. Por quê? Porque a gente quer incentivar os nossos estudantes para a meta mais desafiadora, para chegar mais longe. Mas se ele fizer 75%, mas acertar 75%, ele ganha a medalha de prata. Então ele tem uma recompensa pelo engajamento dele, pelo momento ali de fazer a tarefa e acertar uma parte dela, mas a gente sempre vai tentar incentivar ele a conquistar a medalha de ouro. E essas medalhas, elas vão ficando acumuladas ali, né? Então, como é que funciona a jornada desse estudante? Eu tenho aqui, por exemplo, uma tela mobile da Sala do Futuro, a gente já vai navegar em tempo real, mas é só para a gente revisar aqui. O Tarefa SP aparece ali como um ícone para esse estudante e sempre vai aparecer as tarefas que ele tem que realizar. Então, a cada semana, zera ali, começa de novo o jogo da vida aqui, da minha possibilidade de conquistar essas medalhas. Então, eu posso toda semana conquistar uma nova medalha de bronze, de prata ou de ouro, sempre cumprindo essas duas metas, fazer e acertar, tá bom? Daí, os pontos possíveis, é tudo que o professor disponibilizou, tanto as tarefas da SEDUC, né, oficiais, quanto as tarefas próprias que o professor pode postar, como também os pontos acumulados, que são os pontos que o estudante já acertou ali durante a realização das tarefas, né? Já falei um pouquinho sobre isso. Então, na prática aqui, gente, uma tarefa do 6º ano que tem 4 questões vale 40 pontos. A partir do momento que ele é atribuído para o estudante, esses pontos aparecem lá. Ah, então quer dizer que isso é em tempo real? A gente vai considerar aqui sempre, pessoal, tanto em relatório quanto em tela nossa, que a gente está sempre falando de D-1, que é um termo de tecnologia. O que significa isso? Eu sempre estou explicando. Estou falando aqui que o D é o dia e -1 é o quando ele atualiza. Então, quando a gente fala que é um relatório em D-1, ele é um relatório que hoje os estudantes fazem e amanhã, à noite, processa ali os dados, acontecem as mágicas dos computadores. Amanhã você enxerga na Sala do Futuro o que aconteceu ontem, tudo bem? Então, é sempre em D-1. Se a tarefa foi atribuída, o estudante poderá fazer essa tarefa, mas os pontos vão aparecer ali no dia seguinte. Elisa, me corrija se eu estiver errado. Isso mesmo. E aí, então, sempre vai aparecer para o estudante nesse cardzinho da semana o que ele já conquistou, o que ele ainda pode conquistar e as metas ali, como que ele está em relação a essas metas, tá? E embaixo a medalha que ele pode ganhar naquela semana se ele cumprir essas metas que estão ali acima. Então, essa é a mecânica. Se o estudante dessa tarefa aí do 6º ano fez 3 questões e acertou 3 questões, ele pode ganhar essa medalha, né? Porque ele fez 75%, mas ele vai, né? Porque 3 de 4 dá a medalha de prata ali. Tudo bem? Então, é isso. Quando a gente ainda não tem essa notificação liberada, essa é uma novidade ainda por vir, mas toda vez que ele cumprir essas metas ao longo da semana, quando ele entrar na Sala do Futuro na segunda-feira, ele vai visualizar esse aviso, que é uma notificação de vitória ali para ele, né? Meus parabéns, você ganhou a medalha da semana, continue com essa dedicação para acumular mais conquistas. E aí esse acúmulo de conquistas é também um recurso do game aqui para o aluno visualizar, né, ali a galeria de medalhas que ele ganhou ao longo daquele bimestre, tudo bem? A Elisa vai falar mais um pouquinho, mas é uma tela que entra daqui a pouco em vigor, ainda não está disponível essa visualização para o estudante. Daí, gente, esse acúmulo, né, com o andamento das semanas, a gente sempre deixa disponível para que o estudante possa acumular, né, visualizar ali o seu progresso em cada período e também se desafiar, né, se numa semana ele ganhou medalha de ouro, ele vai provavelmente na próxima semana também querer ganhar uma medalha e querer que essa medalha seja de ouro. E aí, ao longo das semanas, vai acumulando ali, ele vai podendo visualizar o bimestre inteiro, tanto os pontos que ele conseguiu acumular do que era possível, quanto a conquista de medalha que ele teve. E a nossa ferramenta, acho que ela foi liberada ali pela semana do dia 17, se eu não me engano, o estudante visualizou as medalhas da semana anterior, tá? Da semana do dia 3 e do dia 10 de fevereiro, mesmo como não estava disponível a medalha, mas o banco de dados guardou ali as respostas e depois processou essas medalhas para eles. Por isso até que a gente tem visto esse aumento agora nas semanas posteriores de mais medalhas sendo atribuídas. Então é isso, agora a gente vai navegar um pouquinho, né, Elise, vai ver na prática aí, em tempo real, ao vivo, como que fica. Bora lá. Então, vocês podem espelhar pra gente. Eu vou ensinar vocês, vou repassar, na verdade, eu acho que todo mundo já tá engajado, tá sabendo, né? A gente tem um monte de professores, um monte de servidores no geral dentro da plataforma. E eu vou entrar aqui, tá esperando? Ok? Vou entrar aqui. Então, como é que a gente entra na Sala do Futuro? A gente vai pegar uma página do Google, digitou aqui Sala do Futuro. Ó, o primeiro link já é a nossa Sala do Futuro. Então, ele clicou aqui,
o estudante, né, no caso, ele vai clicar em Sou Estudante, vai preencher o RA, o dígito e a senha dele, e aí magicamente ele vai cair aqui nessa tela logada, tá? Então vamos lá. Para acessar onde a Helena mostrou pra gente, ele tem duas opções, né? Ele pode acessar aqui no menu lateral, no Tarefa SP, ou aqui no cardzinho da plataforma. Então entrou aqui na Tarefa SP, como ela mostrou, né, tem todas as tarefas, é bom que ele já dá uma relembrada, né, do que eu tenho a fazer, e em meus pontos ele vai conseguir ver todas as pontuações dele, tá? Então isso aqui, pessoal, é tudo que já tá disponível para todos os alunos, para toda a rede, tá? Então isso aqui é o que eles estão visualizando mesmo, ó. Então aqui quando ele clicou, tá vendo que ele já cai aqui na semana atual, ó? Então é essa semana do dia 10 ao dia 16, ele não fez nenhuma tarefa, ó, tem uns pontos possíveis aqui, mas ele consegue voltar aqui, como a Helena falou, e visualizar as metas anteriores. Então, olha que legal. Deixa eu dar um zoom out aqui. Não funciona, mas tudo bom. Então, aqui dentro das metas da semana, ó, no dia 3, da semana do dia 3, ele tinha 200 pontos possíveis, acumulou 160, né? Então, ele bateu aqui 100% das tarefas concluídas, acumulou 80% de pontuação de acertos e ganhou a medalha de prata. Então, na outra semana, ele já fez um pouquinho menos de tarefas, né? Concluiu 83% aqui e acumulou 71% de acertos, mas ainda assim, ele ganhou a medalha de bronze, né? Ele, né, deu uma caidinha, mas ainda assim ele valeu foi compensado, né, com a medalha de bronze. E aí, na terceira semana, ele mais do que depressa se recuperou e foi lá para 100% de novo das tarefas, acumulou 94% da pontuação, então ele arrasou ali e ganhou a medalha de ouro. Então, esse aqui é um exemplo do que está disponível já, né? Como vocês podem ver aqui, tem todas as semanas. A partir da semana da próxima semana também já tem aqui, né, ó, prontinho para entrar. Então, tem todas as semanas do bimestre já cadastradas pelo time. E é basicamente isso. Então, vamos voltar para o PPT, que a gente vai... Eu ia comentar só mais uma coisa, deixando nosso time doido aqui, que ali embaixo do card, quando o estudante... Baixa um pouquinho. Quando o estudante ganha medalha, a gente sempre traz para ele uma frase, né, de incentivo, volta só uma semana para a esquerda, e quando ele não conquista a medalha, a gente também tenta trazer um feedback ali para ele, mas não um feedback também ruim, né? Ó, não foi dessa vez, mas a semana que vem você ainda pode ganhar. Então, sempre vai ter essa mensagem para a gente ir se comunicando com os estudantes. Acho que é sobre isso que a gente vai falar agora, né? Sobre as notificações. Mas a ideia aqui também é a gente trazer essa mensagem que ajude o estudante a entender, né? Por que ele não conquistou, por que ele pode conquistar, o que ele está perdendo ali, ou quais que são as conquistas que ele tem à disposição. E é sempre embasado nisso, né? Que a gente vai pensando aqui nas frases, nas mensagens. Por isso que é tão importante o feedback de vocês. Cara, essa frase, os estudantes não estão se sentindo tão engajados com ela, a gente consegue mudar. Então, de novo, eu sei que eu já falei, mas tudo aqui é muito mutável para a gente potencializar ainda mais o engajamento dos estudantes aqui, né? Por mais que não seja uma ferramenta que está disponível na sala futuros professores ou servidores, e sim para os estudantes, a gente precisa fazer essa ponte com vocês para entender como que está sendo essa utilização. Exato. E assim, essa é a primeira versão, então a gente lançou aqui para a rede e a gente trabalha em melhorias o tempo todo. Então, é a V1 para não demorar, a gente precisa, né, entregar essa melhoria, trazer esse engajamento, essa gamificação, como a Helena falou, é muito importante. A gente vê o mercado todo aí trazendo para esse meio de gamificações, toda a nossa geração nova está muito envolvida com isso. Então, a gente não quer ficar para trás e vai melhorar cada vez mais. Então, realmente, a gente precisa muito do feedback de vocês. Então, qualquer comentário, não gostei muito, qualquer comentário do aluno, traz para a gente, que isso é realmente muito valioso. Tá? E aí, até falando já, pegando esse link, né, de como que a gente vai se comunicar, né? A gamificação, ela é uma funcionalidade que ela precisa ter uma história, contar uma história, envolver, de fato, essa criança, né, esse adolescente. Então, as notificações é o que vem por aí, tá? Já tá na boca do gol ali pra gente lançar. Então, vai ter, a cada medalha que ele conquista na semana, ele vai ter uma notificação com uma mensagem que vai ser cada mais
então a gente quer trabalhar muito nisso ainda, tá? A gente vai lançar uma primeira versão agora, mas essas mensagens vão cada vez melhorar e a gente conta muito com vocês também. E aí ele consegue, né, clicar ali direto, ver meus pontos, já ver todas as tarefas que tem para serem feitas. E quer comentar alguma coisa aqui? Não, eu ia só comentar que depois a ideia, mais para o caminhar do bimestre, é também que as outras conquistas dele estejam à disposição. Não sei se... eu vou falar disso. Legal. No próximo slide, então a gente... você passa aqui. Passo para você. Boa. Isso, e aí o que vem aí por aí, né, um pouquinho mais para frente? A gente quer trazer também uma sala de conquistas. O que vai ser a sala de conquistas? Todas essas medalhas semanais que ele vai ganhando, no final do bimestre, a gente vai contabilizar, vai ter uma regra ali de pontuação e a gente vai dar um troféu para ele. Então, ele vai ter os troféus a cada bimestre. Então, vocês podem ver ali no primeiro quadrante ali de minhas conquistas, tem o Tarefa SP, ele já tem um exemplo ali de um troféu ouro. Então, isso é interessante que ele vai acumulando e junto também com as outras iniciativas que a gente tem. Então, vai entrar a Prova Paulista, o MASP, Redasp. Então, a ideia é que a gente engaje ele, de fato, comemorando com ele, junto com as notificações, e trazendo esse reconhecimento visual e gamificado de tudo que a gente consegue possibilitar de aprendizado para eles, né? E aí eu acho que é bem legal que os professores vão conseguir usar isso dentro de sala de aula, né? E aí já até puxando isso, a gente quer trazer também a visão de conquistas para os professores. Então hoje só os alunos visualizam isso daqui, mas no futuro breve a gente está trabalhando já para como a gente vai trazer essa visão de quantos alunos dessa turma ganharam medalhas por semana, ganharam troféus por bimestre, né? Ganharam as comemorações ali de Prova Paulista e todo o restante. Então, isso... a ideia é que vocês possam usar da maneira que vocês quiserem, né? E vocês são muito criativos, acho que a Helena consegue falar melhor do que eu. E a ideia é que use mesmo no dia a dia e consiga engajar cada vez mais essa plataforma que a gente está fazendo para ser uma ferramenta da educação aliada a vocês. Legal. E a ideia das conquistas também para outras ferramentas, né, para a gente criar essa unidade. Então, o estudante está primeiro engajando na tarefa e está ganhando ali as medalhas em cima do Tarefa SP. Agora, no final de março, comecinho de abril, a gente já tem Prova Paulista e ele vai também ganhar as medalhas na prova. Isso. E aí, já finalizando o primeiro bimestre, ele ali enxerga o seu troféu, já tem as primeiras Olimpíadas e vai realmente virando ali a sala Minhas Conquistas para os estudantes mais engajados ali. Acho que a gente incentivar através desse feedback positivo dessas conquistas, e não é uma competição dos estudantes entre si, né? Eu acho que isso que é bacana. É uma competição do estudante com ele mesmo ali, do que foi atribuído para ele fazer de tarefa naquela semana, e não algo que eles estão competindo entre si. É mais para engajar o estudante nas tarefas que ele poderia ter feito, na nota que ele poderia ter ali atribuído, né? Os acertos naquele momento, né, da tarefa, exato, da prova, enfim. E é legal também ter uma forma visual de ele mesmo ver o quanto ele está evoluindo, né? Então, às vezes, ele ganhou uma medalha de bronze semana e ele ganhou uma de prata, e depois ele ganhou uma de ouro. Então, a gente tangibiliza isso de forma visual, né, para os alunos conseguirem acompanhar mesmo o seu rendimento. Acho que isso é legal. Bacana. E aí, pessoal, então, para a gente relembrar aqui uma coisa que está acontecendo essa semana, como eu comentei, além, né, da gamificação, a gente tem as tarefas especiais, que são as tarefas que a gente vai, igual eu falei, né, fazendo um momento específico de priorização, de retomada. E neste primeiro bimestre a gente já teve a de retomada, né, que foi lá em fevereiro, que vocês já fizeram, e agora a gente está tendo essa semana a diagnóstica, então, que é eu até coloquei aqui depois, né, para a gente relembrar. A tarefa diagnóstica, ela tem 30 questões, ela vai abarcar esse conjunto aí das disciplinas, então, dependendo ali do segmento, né, mais língua portuguesa, arte, matemática, ciências ou biologia, física e química, geografia, história, filosofia e sociologia, depende ali, obviamente, da matriz curricular para a distribuição dos componentes em cada ano série, acho que vocês com certeza sabem de cor aí já como é que é essa distribuição melhor do que a gente, mas agora também, né, antes da prova paulista, a gente tem, dia 24 de março, a liberação da de revisão, que a gente fez em cima, né, da matriz de prova, em cima das aulas do primeiro bimestre que vão aparecer na prova paulista, e ela vai estar disponível aí até o dia 9, né, que é o final ali do prazo das últimas aplicações. Então, a gente tem essa... Bom, a gente tem aqui essa distribuição, né? Então, agora na diagnóstica que está acontecendo essa semana, são 30 questões, e depois na revisão para a prova paulista, que é agora no final do mês, de 12 a 22 questões. Coloquei aqui para a gente aproveitar para lembrar
E ainda, né, na linha dos lembretes, a gente tem uma pesquisa que está disponível na Sala do Futuro. Não sei se vocês já viram aí, professores do 9º ano e da 2ª série do ensino médio, que é justamente para a gente ouvir vocês sobre o piloto por grupo de tarefa por grupo de aulas. Então, aquele outro projeto que eu também comentei, que a gente está fazendo as tarefas direcionadas por assunto e não mais a cada aula. A gente montou uma pesquisa e deixou disponível na Sala do Futuro. É uma funcionalidade nova que está sendo utilizada agora também, acho que pelas primeiras vezes, a gente já está usando, para a gente poder ouvir vocês, porque a comunicação, como a rede é muito grande, a gente sabe que é desafiadora, mas a pesquisa é uma forma rápida e que a Sala do Futuro está trazendo essa super novidade, para a gente conseguir colocar um questionário lá. Então, aqui coloquei um printzinho, né? Quando eu logo nessa pesquisa, aparece ali para mim as minhas turmas. Essas pesquisas são atribuídas por turmas, então, às vezes, pode ser até que você visualize uma pesquisa de diferentes turmas que você faz parte. Pode responder uma vez só, não tem problema. Clica ali para prosseguir para o questionário. E aí você vai responder. A nossa do projeto piloto, eu acho que tem 4 perguntinhas. Ela é super rápida. A gente já tem algumas respostas. Obrigada quem já respondeu. Mas se você ainda não respondeu, ou se você é coordenador, enfim, dirigente, supervisor, PEC de alguma escola que tem 9º ano e 2ª série, dá um toque nos professores para eles responderem para a gente também, para que a gente possa ouvir. Porque justamente a pesquisa está perguntando se foi bacana, se auxiliou no processo de ensino e aprendizagem, se os alunos se está sendo mais efetivo, se os alunos estão gostando ou não, para a gente poder aqui do nosso lado pegar essas percepções e, né, continuar com o piloto ou, enfim, né, trazer para as outras séries ou descontinuar, porque o projeto piloto é isso, a gente quer aprender com ele a partir do momento que a gente escuta aí os professores, que é quem está ali no chão de sala de aula todo dia interagindo também. Tudo bem? Então a pesquisa aqui é um lembrete para vocês preencherem, responderem e lembrarem os colegas que são do 9º ano e 2ª série também responderem. Não se sintam aí ansiosos, com certeza tem pesquisas nas próximas semanas para os outros tipos para os outros alunos, para os outros estudantes, para os outros professores e para os outros tipos aí de login, né, supervisor, PEC, dirigente. Vai ter com certeza muita gente usando aí as pesquisas para se comunicar com vocês, mas ela fica lá disponível na Sala do Futuro também, tá? Então já aproveita, clica ali e acha ela. Na visão pedagógica. Ah, tá bom. Na visão pedagógica, então tem esse menu aí que tem a aba de pesquisa com esse chatzinho da mensagem sorrindo aí, tá bom?